Será que Deus e Jesus são a mesma pessoa? Não é incomum ouvir as pessoas dizerem que Deus esteve na Terra. Afinal de contas, muitos dizem que Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho que veio dar sua vida para nos salvar. Esta doutrina de que Deus e Jesus são a mesma pessoa remete ao dogma da Trindade, que ensina que Deus é ao mesmo tempo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, não vamos abordar sobre quem ou o que é o Espírito Santo. Vamos nos concentrar mais especificamente na questão doutrinal sobre o Pai e o Filho. Será que a ideia de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa tem realmente base nas Escrituras Sagradas? No quarto século de nossa era comum, nem todos concordavam com a ideia da unicidade de Jesus com Deus. Ário foi um presbítero cristão de Alexandria, ativo no início do século IV, e é a figura central de uma controvérsia que levou ao Concílio de Nicéia. Ele era um pregador carismático, com forte influência popular, e defendia um ponto de vista que parecia, para ele, preservar a transcendência e a unicidade de Deus Pai. Ao longo da história cristã antiga, mais especificamente entre o século II e o século IV, vários pensadores defenderam posições semelhantes às de Ário. Entre eles estavam Eusébio de Nicomédia, um dos principais apoiadores do arianismo, Acácio de Cesareia, que desenvolveu o pensamento subordinacionista, e Eunômio, representante radical da corrente anomeísta, que ensinava que o Filho era totalmente distinto do Pai. Também se alinharam a essa visão os semi-arianos, conhecidos como homoiousianos, que incluíam diversos bispos orientais que afirmavam que Cristo era semelhante ao Pai, mas não igual a ele. Além deles, figuras pré-nicenas como Orígenes e seus seguidores defendiam um subordinacionismo claro, no qual o Pai era o único Deus supremo e o Filho possuía uma divindade derivada. Todos esses nomes, cada um à sua maneira, partilhavam a mesma convicção central, a de que Jesus era o Filho de Deus, exaltado e pré-existente à criação, porém subordinado ao Pai e não o próprio Deus Todo-Poderoso. Fique conosco até o fim deste vídeo e você ficará sabendo como e por que a cristandade adotou este dogma hoje mundialmente difundido de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Vamos examinar alguns versículos-chave do Novo Testamento e ver se há uma distinção clara entre os dois. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10 versículo 30. Muitos citam esta passagem de João capítulo 10 verso 30, onde Jesus diz, eu e o Pai somos um, como uma prova de que Jesus e Deus Pai são a mesma pessoa. No entanto, é importante olhar para o contexto dessa passagem. O versículo em questão está no meio de um discurso onde Jesus fala sobre sua missão e relação com o Pai. Para entender corretamente, precisamos observar o que Jesus está realmente dizendo. Não é sensato desenvolver um conceito baseado apenas na leitura de textos de maneira isolada. É importante notar o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3 verso 16, que diz em parte, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. Assim, é correto presumir que para desenvolvermos um conceito baseado em um ou mais versículos que lemos, precisamos cuidadosamente avaliar se este conceito se harmoniza com outras partes das Escrituras Sagradas. Na Bíblia não é incomum referir-se a duas pessoas como se fossem uma só. Um exemplo clássico é a citação por Jesus de Gênesis capítulo 2 versículo 24. Em Mateus capítulo 19 versos 5 e 6 ele cita este relato dizendo, por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Observe que Jesus chega a dizer que não são mais dois, mas uma só carne. Ou seja, quando um homem se casa, ele deixa a dependência de sua família original e se junta à sua esposa, se tornando uma nova unidade familiar, uma só carne. O apóstolo Paulo também citou esta passagem de Gênesis, mas num outro contexto. Você pode ler isto em Efésios capítulo 5 versos 28 a 31.
O apóstolo Paulo faz uma analogia entre o amor terno de um homem por sua esposa e o amor de Jesus pelo seu corpo de discípulos, a congregação, ou igreja. Em algumas traduções bíblicas, também costumamos usar este tipo de linguagem em nossas conversas diárias. Por exemplo, quando pedimos para alguém chamar o corpo de bombeiros, estamos dizendo que chame um grupo de bombeiros para apagar um incêndio. Nos referimos a várias pessoas unidas num corpo figurativo, o corpo de bombeiros. Desta forma, o apóstolo Paulo falou que os cristãos se tornariam um só corpo em união com Cristo. Assim sendo, aquele que lê o relato de João capítulo 10 verso 30, deveria ler também o capítulo 17 versos 20 a 24. Numa oração fervorosa a seu Pai Celestial, Jesus diz: "Não peço apenas por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste." Será que Jesus estava querendo dizer que seus discípulos um dia iriam para os céus e se tornariam uma só pessoa junto com ele e seu Pai Celestial? Ou estaria Jesus querendo expressar seu desejo de que seus discípulos fossem unidos na mesma maneira de pensar, tendo os mesmos objetivos espirituais, assim como ele e seu Pai? Aqui, Jesus ora para que seus seguidores sejam um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade é de propósito e missão, não de identidade. Jesus não está dizendo que ele e o Pai são literalmente a mesma pessoa, mas que sua missão, propósito e relacionamento com o Pai são inseparáveis. A ideia de unidade aqui é de concordância de propósito, e não de igualdade de essência. Da mesma forma como um homem e uma mulher se tornam um por ocasião do casamento, os discípulos de Jesus se tornam um junto com Jesus e seu Pai Celestial, porque estão unidos como um só corpo. A alegação de que Jesus é o Pai em espírito no céu e o Filho em forma corporal na terra também não se harmoniza com o restante das Escrituras. Na ocasião em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, ouviu-se uma voz vinda do céu que disse: "Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo." Não é preciso ser um bom entendedor para saber que esta voz era do próprio Deus expressando seu amor por seu filho que estava na terra. Por isso, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o Deus Todo-Poderoso nunca deixou seus domínios celestiais para vir pessoalmente à terra. Ele enviou seu Filho primogênito, o mais amado, para que este morresse em troca de nossos pecados. Agora então consideraremos outro ponto importante. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 1 verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa frase é fundamental, pois mostra que Jesus não é o próprio Deus Pai, mas sim a imagem dele. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas não saímos por aí dizendo que Deus tem cabelos, 2 olhos, um nariz e uma boca. Dizemos, porém, que fomos dotados das mesmas qualidades de Deus como amor, sabedoria e justiça. Jesus, tendo nascido em perfeição e tendo procedido do próprio Deus Todo-Poderoso, podia muito bem refletir de forma perfeita as qualidades de seu Pai, e por isso ele é apropriadamente descrito como a imagem do Deus invisível. Se você ler o capítulo 1 de Colossenses do verso 15 ao 17, você notará que o apóstolo disse que por meio de Jesus, Deus realizou muitas coisas, como por exemplo, a criação dos céus e da terra, bem como as coisas visíveis e invisíveis, referindo-se neste último caso às outras criaturas espirituais também chamadas de filhos. O apóstolo João confirmou isso no seu evangelho no capítulo 1 verso 3, dizendo que sem Jesus nenhuma só coisa veio a ser feita. Jesus também é o primogênito, o primeiro na criação. Isso implica que Jesus foi criado, ou gerado por Deus, e não teve um passado eterno como só o Criador teve. O termo primogênito significa que ele foi o primeiro a ser gerado ou criado, representando a autoridade de Deus sobre a criação. Além disso, em Apocalipse 3 verso 14, Jesus é descrito como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, Jesus é chamado de princípio da criação,
novamente mostrando que ele foi gerado por Deus. Ele não é a fonte de tudo, mas sim a primeira obra de Deus, o que reforça que ele é distinto do Pai. Além disso, como todos sabem, em qualquer tribunal que se preze, uma pessoa que está sendo julgada não pode ser testemunha dela mesma. Assim sendo, se Jesus agiu como testemunha do seu Pai Celestial, isto também prova que ele não pode ser o seu próprio Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1 verso 1. Alguns argumentam à base desse versículo que Jesus é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Vamos tentar destrinchar estas palavras para encontrar um argumento mais convincente. No princípio era o Verbo. Verbo vem do grego logos, que significa palavra, expressão, mensagem. Jesus é chamado de Verbo porque ele é o porta-voz de Deus, aquele que revela sua vontade. Você pode ler isto em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Jesus também é, portanto, o canal de comunicação entre o Criador e os homens. O Verbo existia no princípio, mas no princípio do que? O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis lança luz sobre isso dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então o Verbo estava presente durante a criação. Isto é reforçado no verso 26, quando por ocasião do sexto dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Isto indica que o Verbo não só já existia, mas estava com Deus. Sabemos que quando uma pessoa conversa com alguém é porque não está sozinho. Esta abordagem parece atribuir a Deus um papel de arquiteto e do Verbo com um construtor que coloca em ação os projetos do arquiteto. O Verbo estava com Deus. Para aqueles que entendem ou estudam o grego koiné, é de conhecimento que a parte B do versículo 1 contém o artigo o antes da palavra Deus. Assim a frase kai ho logos em proston theon deveria ser traduzido: e o Verbo estava com o Deus. O problema é que a maioria dos idiomas como o inglês, o alemão, o italiano, o francês, o espanhol e o português não utilizam neste caso o artigo o. As traduções nessas línguas removem o artigo porque dizer com o Deus soa artificial. Assim sendo, a grande maioria das versões bíblicas prefere usar simplesmente a expressão com Deus. Portanto, o primeiro Deus que aparece no grego original com o artigo o refere-se claramente ao Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, a fonte de tudo, enquanto o segundo Deus sem o artigo refere-se à natureza divina do Verbo, que é Jesus. Por causa das regras naturais do português, no português moderno, dizer com o Deus é anormal. A língua não usa artigo definido para Deus, a não ser em expressões especiais como o Deus de Israel e o Deus verdadeiro, mas nunca estava com o Deus. O inglês também faz o mesmo. With God, e não with the God. Por isso, mesmo que o artigo exista no grego original, as traduções o removem para soar natural. Por isso, os estudiosos precisam sempre observar essa diferença, porque ela é crucial para entender a distinção entre o Deus Pai como ser todo-poderoso e o Verbo como divino. Elohim como Deus, no plural. A ideia de que a palavra Deus aparece no plural hebraico indicando que Deus seria dois em um ou uma pluralidade de pessoas em um único Deus, surge principalmente por causa da palavra Elohim, que de fato está na forma plural. Mas o uso desse plural não ensina duas pessoas nem três pessoas, e sim outra coisa. O plural de Elohim, quando aplicado ao Deus de Israel, é um plural de majestade, ou plural de intensidade, e não um plural numérico. A prova disso é que o verbo que acompanha Elohim é sempre singular. Veja, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 1 verso 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui, o verbo grego para criou, bará, está no singular. Se Elohim fosse numericamente plural, o verbo deveria estar no plural, criaram, mas o hebraico usa o singular. Quando a Bíblia quer realmente falar de deuses, plural numérico, usa Elohim com verbo plural. Exemplo:
Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Observe que os verbos fizeram e desaparecerão estão no plural, indicando, portanto, que Elohim neste caso está no plural numérico, e se refere a mais de um Deus. Assim, a gramática hebraica mostra que Elohim não indica que Deus é dois ou três, mas apenas um estilo linguístico. O significado da palavra grega Kyrios. A palavra Kyrios significa Senhor, Mestre, Proprietário, aquele que exerce autoridade. É um termo amplo que pode ser aplicado a Deus YHWH, quando o hebraico é traduzido para o grego. Jesus, como título honorífico e de autoridade. Pessoas comuns com autoridade, senhor feudal, dono, chefe, dono de propriedade ou casa. Ídolos pagãos. Na Septuaginta grega, Kyrios é usado para traduzir o nome divino YHWH. Exemplo, o Senhor, ou Kyrios, é meu pastor. No Novo Testamento, Kyrios é usado para referir-se a Deus o Pai, mas também é usado para referir-se a Jesus como Messias, reconhecendo-o como Senhor acima de todos os senhores. Mas o uso do título não transforma Jesus no próprio Pai, apenas expressa autoridade, realeza e domínio concedidos por Deus. O testemunho de dois. Ao examinarmos os evangelhos, encontramos diversas declarações de Jesus que revelam algo profundo sobre sua relação com o Pai. Em várias ocasiões, Jesus afirma que não veio fazer a sua própria vontade, e que tudo o que ensinou e realizou não teve origem em si mesmo, mas veio diretamente do Pai. Em João capítulo 7 verso 16, por exemplo, ele declara: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E em João capítulo 12 verso 49 ele reforça: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Essas palavras mostram que Jesus se via como alguém enviado, obediente e subordinado ao Pai, reconhecendo que a autoridade maior vinha do céu. Jesus também invoca um princípio estabelecido na lei dada a Israel, o de que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Você pode ler isso em Deuteronômio capítulo 19 verso 15. Esse princípio servia para evitar julgamentos injustos e estabelecer credibilidade em qualquer acusação ou afirmação importante. Quando Jesus cita essa lei em João 8 capítulo versos 17 e 18, ele faz algo extremamente significativo. Ele diz: e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ao aplicar esse princípio legal a si mesmo, Jesus apresenta duas testemunhas diferentes, o próprio Jesus e o seu Pai Celestial. Se Jesus e o Pai fossem a mesma pessoa, sua argumentação simplesmente não faria sentido, pois a lei exigia duas testemunhas independentes. Mas Jesus afirma que seu testemunho e o testemunho do Pai são dois testemunhos distintos. Para que haja duas testemunhas, é necessário haver dois seres capazes de testemunhar. A lógica é simples. Se o Pai e Jesus fossem o mesmo indivíduo, Jesus estaria oferecendo apenas um testemunho, e não duas testemunhas válidas, desacreditando a lei que ele estava citando. Assim, ao usar essa passagem, Jesus confirma que ele e o Pai são dois, não um único indivíduo, ainda que estejam perfeitamente unidos em propósito, missão e autoridade. Portanto, tanto pelas declarações de obediência, nas quais Jesus afirma não agir por iniciativa própria, quanto pelo uso explícito do princípio de duas testemunhas, os evangelhos mostram claramente a distinção pessoal entre Jesus e o Pai. Jesus é o Filho enviado, o Pai é aquele que envia. Duas testemunhas, dois testemunhos, duas pessoas. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. João capítulo 14 verso 8. A resposta que Jesus dá a este pedido de Filipe é tão inusitada quanto ao próprio pedido de Filipe. Veja o verso 9, onde Jesus diz a Filipe: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. Alguns podem pensar que Jesus estava afirmando ser o próprio Pai. No entanto,
O próprio contexto corrige essa interpretação. Basta observar o que Jesus havia dito no verso 7. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Aqui Jesus deixa claro que o conhecimento do Pai vem por meio dele, não porque sejam a mesma pessoa, mas porque o Filho revela perfeitamente o caráter, a vontade e as qualidades do Pai. Jesus não disse, eu sou o Pai. Ele nunca afirmou isso. O que ele expressou foi, eu represento o Pai de forma tão perfeita que, ao observarem minhas ações, minhas palavras e meu modo de viver, vocês estão vendo como o Pai é. Em outras palavras, Jesus é o reflexo exato da personalidade divina. É por isso que Hebreus capítulo 1 verso 3 declara que ele é o resplendor da glória e a expressa imagem do ser de Deus. Não é identidade absoluta, mas semelhança completa. Da mesma forma, em João capítulo 5 verso 19, Jesus disse que não podia fazer nada de si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. E em João capítulo 12 verso 49 reforçou que suas palavras eram, na verdade, as palavras do Pai que o enviou. Tudo isso mostra harmonia. Jesus reflete o Pai, aponta para o Pai, fala pelo Pai, mas não é o próprio Pai. Esse conceito também faz sentido no nosso dia a dia. Pense, por exemplo, em um filho que herdou profundamente o jeito do pai, o tom de voz, a maneira de agir, o caráter, a postura diante da vida. Alguém que convive com esse filho pode dizer, olhando para você, eu vejo o seu pai. Todos nós entendemos que isso não significa que o filho é o pai, mas que o representa tão bem que seu caráter torna o pai, por assim dizer, visível através dele. Assim também é com Cristo. Ele é o Filho amado, completamente alinhado ao Pai, manifestando sua vontade, caráter e amor de forma perfeita. Ao ver Jesus, suas obras, seu perdão, sua compaixão e sua autoridade, os discípulos viam, por meio dele, a verdadeira face do Pai. Por isso, quando Jesus respondeu a Filipe, ele estava dizendo, se você quer saber como o Pai é, olhe para mim. Ele não estava afirmando ser o Pai, mas sim o mais fiel reflexo daquele que o enviou. Voltemos agora à consideração de João capítulo 1 versículo 1. Se Jesus é chamado de verbo ou de a palavra em algumas traduções indicando seu papel de porta-voz, por que então o mesmo versículo diz que ele é Deus? Segundo o significado da palavra grega para Deus, theos, o primeiro Deus neste versículo está no sentido acusativo, porque vem acompanhado do artigo o, indicando que se refere à pessoa do Deus Todo-Poderoso, um ser distinto. Mas no segundo caso está no sentido qualitativo porque não acompanha o artigo o, e refere-se, portanto, não à pessoa do ser, mas à sua natureza divina. Assim, quando o versículo diz, no segundo caso, que o Verbo era Deus, é como se estivesse dizendo, o Verbo era divino. Em vista disso, algumas traduções respeitadas da Bíblia preferiram verter a palavra Deus por divino, refletindo o sentido qualitativo do grego. Outras traduções, como tradução do Novo Mundo edição de estudo, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia de Matos Soares, contêm notas ou comentários que admitem explicitamente a tradução, era divino, como alternativa legítima no grego. Alguns apontam para as palavras de João em sua primeira carta capítulo 5 verso 20, onde aparentemente Jesus é descrito como o verdadeiro Deus. De fato o relato diz, e sabemos que o Filho de Deus veio, e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. A maneira como este texto é lido pode apresentar perspectivas diferentes dependendo de como o leitor encara a identidade de Jesus. De qualquer forma, mesmo que Jesus seja considerado verdadeiro do ponto de vista do significado desta palavra tanto no português como no hebraico bíblico, isto não torna Jesus o mesmo que o Pai, pois o Pai é verdadeiro Deus no sentido de João 17 verso 3 por causa de seu passado eterno, mas Jesus é verdadeiro porque sua divindade é legítima, uma vez que ele foi criado pelo Pai. A palavra verdadeiro, tanto no português como no hebraico bíblico significa genuíno, não falso. Autêntico, não uma imitação. Legítimo, no sentido de exercer a função real e pleno, ou seja, completo na categoria que descreve.
No sentido grego, a palavra verdadeiro significa mais especificamente real, genuíno, pleno, aquele que corresponde à realidade. Ela não significa único ou exclusivo por natureza, significa autêntico no que é. Em 90% das ocorrências nas cartas de João, a expressão este aponta para o sujeito mais próximo no contexto imediato, mas não para o último nome citado, e sim para o conceito central que João está explicando. Quando João diz, este é o Deus verdadeiro, o texto aponta para o Pai, tema principal do verso. Então esta parte do texto não se refere a Jesus. Por que não? Porque o verso inteiro gira em torno de o verdadeiro, o Pai. O apóstolo João citou as vezes em que Jesus disse que era o caminho, a ressurreição e a vida, e no capítulo 6 verso 47 do seu evangelho Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Com base nestas observações, a parte final do texto de 1 de João capítulo 5 verso 20, deve ser lido assim, este, o Pai, é o verdadeiro Deus e o Filho, a vida eterna. Segundo o significado da palavra Deus em alguns dicionários, a palavra Deus pode se aplicar a qualquer ser poderoso ou autoridade espiritual. Jesus é divino, tem natureza celestial, mas não é o Deus Todo-Poderoso. Assim, não existe nenhum problema em Jesus ser chamado de Deus. Em Isaías capítulo 9 verso 6 diz que por ocasião de seu reinado sobre a terra Jesus será chamado por vários títulos, inclusive o de Deus Poderoso. O título Deus Poderoso, El-Gibon, é diferente de Todo-Poderoso, El-Shaddai, que é exclusivo do Criador. Na Bíblia outros seres além de Jesus também são chamados de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo se referiu a Satanás como sendo um Deus. Você pode ler isto na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4 verso 4. Os juízes de Israel também eram chamados de deuses. Em João 10 verso 34, Jesus menciona, vós sois deuses, citando o Salmo 82 verso 6, referindo-se aos juízes humanos de Israel. Quando o diabo tentou oferecer a Jesus os reinos do mundo, Jesus exclamou o seguinte conforme registrado em Mateus capítulo 4 verso 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus citou Deuteronômio capítulo 5 verso 9, sobre a ocasião em que Deus disse ao povo de Israel que exigia devoção exclusiva. As palavras de Jesus para Maria, a primeira pessoa que o viu ressuscitado, também revela a identidade de Jesus em comparação com a de seu Pai. Pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Observe que Jesus referiu-se a Deus não apenas como meu Pai, mas também como meu Deus. À primeira vista isto parece um paradoxo, mas quando você compreende e aceita que Jesus e seu Pai não são a mesma pessoa, você consegue entender a questão de maneira mais clara. Então, em vista de todas as evidências bíblicas que consideramos até agora, por que será que a cristandade insiste tanto em descrever a figura de Jesus Cristo como sendo ele o próprio Pai? Vamos fazer uma ilustração para entendermos como a cristandade vê esse assunto. Imagine um grande teatro, repleto de pessoas. A cena se refere às conquistas de um pai e de um filho. Um único ator tem que fazer o papel do pai e do filho. O ator tem que se destrinchar para mudar de figurino ao representar, ora o pai, ora o filho. O problema é que o pai e o filho não podem aparecer no mesmo ato ao mesmo tempo, porque o ator não pode se dividir em dois. Será que Deus é como esse ator, que nos céus representa o papel de um pai e na terra ele representa o papel de um filho? Será que a figura do nosso Criador e Deus Todo-Poderoso realmente se enquadra nesse confuso cenário teatral? O que dizer então das palavras inspiradas do apóstolo Paulo a Tito, quando ele disse: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo em harmonia com a fé dos escolhidos de Deus e o conhecimento exato da verdade, que está de acordo com a devoção a Deus e se baseia numa esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu muito tempo atrás.
Tito capítulo 1 versos 1 e 2. O apóstolo faz menção do conhecimento exato da verdade e diz que Deus não pode mentir. Então podemos afirmar à base de tudo o que consideramos neste vídeo que se alguém está mentindo para nós não é Deus, tampouco Jesus, que em nenhum momento afirmou ser o próprio Deus. Só nos resta agora nos perguntarmos, de onde surgiu esta ideia, que, como citado no início, remete à doutrina da Trindade. Como citado no início deste vídeo, um homem chamado Ário, que era um presbítero cristão respeitado, não concordava que Jesus e Deus fossem a mesma pessoa. O pensamento de Ário. Cristo como criatura. Ário ensinava que o Filho de Deus não era eterno. Ele teria sido criado do nada pelo Pai antes de todas as outras criaturas. Subordinação do Filho. Para Ário, o Filho, embora exaltado acima de todas as criaturas, era inferior ao Pai e não compartilhava da mesma essência divina. Monoteísmo estrito. Ele temia que afirmar a plena divindade do Filho comprometesse a ideia de um Deus único. Ário apoiava suas ideias em textos bíblicos como: "O Senhor me criou como o princípio de seu caminho", interpretando a sabedoria personificada como Cristo pré-existente. "O Pai é maior do que eu", usado para sustentar a inferioridade do Filho. Esse pensamento resultou em uma controvérsia que levou os bispos da igreja da época a convocar um concílio que veio a se chamar de Concílio de Nicéia. Os bispos reunidos em Nicéia analisaram o testemunho bíblico completo. Textos como João capítulo 1 verso 1, "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", e Colossenses 1 versos 16 a 17. Cristo como Criador e sustentador de todas as coisas. Indicavam que o Filho é eterno e partilha da essência divina. Passagens onde Jesus recebe adoração, por exemplo, Mateus 28:17 reforçavam sua plena divindade, pois a adoração é devida apenas a Deus. A tradição apostólica. Desde os primeiros séculos, cristãos já cantavam hinos e oravam ao Filho como a Deus, algo incompatível com a ideia de que ele fosse uma criatura. A lógica da salvação. Se Cristo fosse uma criatura e não plenamente Deus, sua obra redentora não teria o poder infinito necessário para reconciliar a humanidade com Deus. Como escreveu Atanásio, um dos principais defensores da ortodoxia nicena, somente Deus pode salvar. Após intensos debates, a maioria dos cerca de 300 bispos presentes rejeitou o arianismo e adotou o termo moseus da mesma essência, para descrever a relação entre o Pai e o Filho. Assim, afirmaram que o Filho sempre existiu com o Pai, é verdadeiro Deus e compartilha da mesma divindade. Essa decisão não encerrou imediatamente as disputas. O arianismo continuou ativo por décadas, mas Nicéia estabeleceu o fundamento doutrinário que moldou o cristianismo histórico sobre a identidade de Jesus. Conclusão. Não é difícil perceber que os argumentos levantados neste concílio são fracos e não se baseiam no conhecimento exato e no conjunto de informações que as Escrituras nos disponibilizam. Quanto à expressão "e o Verbo era Deus", já consideramos durante este vídeo uma explicação detalhada de que ser Jesus considerado um Deus não significa que ele seja o Deus Todo-Poderoso. Quanto ao argumento de que Colossenses capítulo 1 versos 16 e 17, estes versículos dizem que as coisas foram criadas por meio dele, e não por ele. Quanto ao seu argumento à base de Mateus 28 verso 17 de que os discípulos se curvaram diante dele, isto não é necessariamente um ato de adoração. A palavra grega usado aqui traduzido por adoraram, é proskuneo. Esta palavra tem um campo semântico amplo e não significa automaticamente adoração divina. Ela também pode significar inclinar-se, prostrar-se, homenagear, prestar reverência, saudar respeitosamente. É verdade que as versões Almeida traduziram a palavra grega proskuneo por adoraram, em Mateus 28 verso 17. Mas nem todos os tradutores concordaram com esta aplicação dessa palavra grega.
Por exemplo, a tradução do Novo Mundo verteu prosconel da seguinte forma: quando o viram, lhe prestaram homenagem. Semelhantemente, a versão Haroldo Dutra verteu assim: ao vê-lo, o reverenciaram. Já a Bíblia de Jerusalém de 2002 preferiu verter assim: ao vê-lo, prostraram-se diante dele. O fato é que a palavra grega prosconel pode ter o sentido de adoração, mas nunca quando se refere a humanos. Por exemplo, veja como as versões já citadas neste vídeo vertem a palavra grega prosconel no caso do encontro de Davi com o rei Saul, mencionado em 1 de Samuel capítulo 24 verso 8. Depois também Davi se levantou, e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou. Almeida revisada e corrigida de 1969. Observe que essa versão usou a expressão e se prostrou em vez de o adorou ao traduzir prosconel, porque não teria sentido nenhum, Davi prestar um ato de adoração a Saul. A tradução do Novo Mundo também usa a expressão se prostrou neste caso. Já a versão tradução brasileira verteu essa palavra por fez-lhe uma reverência, assim como fez também a versão Almeida revisada e atualizada de 1993, e a versão Bíblia do Rei Jaime Fiel de 1611 usou a expressão se curvou. É certo, portanto, que em Mateus 28 verso 17, os discípulos de Jesus ao vê-lo ressuscitado, prostraram-se diante dele, mas isto não significa que lhe prestaram adoração. Assim, o contexto é que vai dizer se prosconel tem o sentido de adoração ou de prestar reverência. Naquele tempo as pessoas curvavam-se diante dos seus imperadores como uma demonstração de que respeitavam a sua autoridade sobre eles. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2 versos 9 e 10, o apóstolo menciona que Deus deu a Jesus um nome que representa a autoridade dada a ele pelo seu Pai Celestial e que todo joelho se dobraria diante dele, mostrando que esta reverência a Jesus era aprovada por Deus. Quanto ao argumento de que as pessoas por tradição oravam a Jesus, você poderá observar se ler com atenção os 4 evangelhos que Jesus disse que seus discípulos deviam orar em nome dele e não para ele. Com base nisso, Paulo falou a Timóteo que existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Novamente um raciocínio lógico: se Jesus é mediador entre Deus e os homens, não poderia ele de forma alguma ser o próprio Deus. Para concluir, apresentamos agora um resumo das evidências exegéticas de que Deus e Jesus não são a mesma pessoa. Deus, o Pai, é o único ser que teve um passado eterno, ou seja, ele sempre existiu sem nunca ter sido criado e em algum momento de sua existência eterna ele criou Jesus do nada e por isso Jesus foi citado como o princípio das criações de Deus. Vimos durante toda a nossa consideração que os vários títulos que Jesus recebeu dão provas suficientes de que ele não é seu Pai a quem somente cabe os títulos de Criador e Todo-Poderoso. Jesus, porém, é citado como o primogênito da criação, o princípio das criações de Deus, o princípio das realizações de Deus, o Verbo ou porta-voz de Deus, o mestre de obras, a testemunha fiel, o mediador entre Deus e os homens, menor que o Pai. Também vimos aqui a base das Escrituras Sagradas que Jesus realmente não existiu sempre com o Pai, mas que foi criado como um ser distinto assim como foram criados os outros seres que a Bíblia chama de anjos. Ficamos felizes que você assistiu até o fim. Diga nos comentários o que você achou dessas considerações e a que conclusão você chegou. Seu comentário e sua opinião é muito importante para nós. Inscreva-se também no canal para aprender mais sobre assuntos controversos que serão considerados no futuro, à base do que a Bíblia realmente ensina. Um grande abraço e até a próxima!